Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje, o nosso curta Historizando de hoje, são sobre tratados de fronteiras aqui do Brasil. Nesse vídeo a gente vai descobrir um pouco como é que o Brasil chegou ao território que é hoje através de alguns tratados. Então a gente vai entender o Tratado de Tordesilhas, o Tratado de Madrid e o Tratado de Petrópolis. Continua assistindo esse vídeo e não se esquece de se inscrever nesse querido canal para mais conteúdos como esse. E lá no Instagram, aqui é o @historizandotati. Atualmente, o Brasil tem um vasto território, inclusive muitas vezes comparados com continentes. A gente tem essa dimensão continental. Porém, nem sempre foi assim. É claro que eu estou contando a partir de uma divisão burocrática que existe aqui, mesmo porque com a chegada de portugueses e espanhóis à América é que começa de fato essa estrutura de tratados para divisão de terras, de territórios. Bom, na verdade, tudo começa com esse pioneirismo, tanto português quanto espanhol, na expansão marítima. Aqui já tem um vídeo no canal sobre expansão marítima. E devido a essas conquistas, Espanha e Portugal se reúnem para discutir aí essas posses desses territórios. Começa com a Bula Intercoetera em 1493, porém Portugal não fica nada satisfeito com isso. Então, nós temos o Tratado de Tordesilhas em 1494, envolvendo Portugal, Espanha e a Igreja. Então, o Papa, junto com os dois reis da época, se reuniram para formular esse tratado. Tati, mas por que Tordesilhas? Gente, a maioria dos tratados leva o nome do lugar em que foi assinado o tratado. Então, Tordesilhas é uma cidade na Espanha em que esse tratado foi assinado, foi aí acordado entre essas partes. Esse tratado assinado no dia 7 de junho de 1494 divide aí as terras descobertas e a serem descobertas. E aí nós temos uma linha imaginária, porque sim, gente, é imaginária, não existiu de fato aí essa régua no mundo, né? Mas existe essa linha imaginária que envolve 370 léguas a oeste do Cabo Verde e a leste. Então, cada um fica com um pedaço a partir dessa divisão. E nesse pedaço que Portugal fica, gente, é dividir o mundo em dois, tá? Mas nesse pedaço que Portugal fica, conta com o território do litoral brasileiro. Mas, Tati, peraí, 1494, o Brasil ainda não tinha sido descoberto, né, pelo Pedro Álvares Cabral, aquela história que vocês já ouviram por aí. Pois é, de fato, antes de 1500, antes dessa viagem de Pedro Álvares Cabral, é que de fato foi feita essa divisão. Só que, gente, primeiro, Pedro Álvares Cabral e toda essa estrutura aí que foi feita, eles já tinham uma noção que existia um território aqui. E esse território já tinha sido, então, dividido antes mesmo de se saber ao certo o que tinha aqui no Brasil. Bom, mas é claro que essa divisão do Tratado de Tordesilhas não vai agradar muito os outros países, não é mesmo? Os outros estados nacionais que tinham sido formados, mesmo porque dividia basicamente todos os territórios nas mãos de portugueses e espanhóis. Então, Inglaterra, França, Holanda e várias nações ficaram de fora aí dessa divisão. Mas é claro que eles vão ter um tipo de resposta que são consideradas, inclusive, as invasões estrangeiras. Que de invasão eu não sei se tem alguma coisa, né? Porque na verdade está todo mundo aí invadindo o território da América. Mas acaba-se aí que os livros didáticos nomeiam de invasões estrangeiras quando alguns outros países tentam estabelecer aí colônias ou até mesmo tentam estabelecer algum tipo de atividade comercial na América. A gente tem, por exemplo, a questão dos holandeses no Brasil, dos franceses no Brasil, tem a questão da pirataria e no Enem de 2019 também apareceu a pirataria, mais especificamente a pirataria inglesa, que tinha aí como objetivo pegar aí essas riquezas, saquear essas riquezas que a Espanha estava conseguindo conquistar no território americano.
Ao longo do tempo, ocorreram vários eventos que foi mudando a lógica do Tratado de Tordesilhas, mesmo ele continuando sendo o tratado vigente. Algumas coisas como, por exemplo, a União Ibérica. Aqui também já tem vídeo no canal em que reunia a coroa portuguesa e espanhola num trono só, no trono espanhol. Isso de fato vai alterar um pouco a estrutura de Tordesilhas, porque os dois estão aí com a mesma liderança. Mas na verdade o que mais vai interferir nessa lógica é a interiorização feita aí durante o período colonial. Muitos colocam nas costas dos bandeirantes como se eles fossem os grandes heróis brasileiros. Muitos colocam a responsabilidade da interiorização só para os bandeirantes. Claro que os bandeirantes tiveram um papel importante, mas tomem cuidado, não é só através dos bandeirantes que de fato o Brasil expandiu aí essa questão territorial. Tem também os bandeirantes com as entradas, com os apresamentos dos nativos, com a questão da mineração, mas também tem a pecuária, por exemplo, que foi uma atividade econômica importante para esse processo de interiorização, mesmo porque no litoral brasileiro a prioridade era de estrutura de exportação, enquanto no interior era mais uma prioridade de mercado interno. Por isso, a questão da pecuária vai contar bastante. E também a questão das drogas do sertão. Aqui no canal a gente tem uma lista especial sobre Brasil Colônia e lá a gente vai entender também essas outras atividades econômicas que favoreceram sim a interiorização do Brasil. Claro que também temos a agricultura de subsistência. Por exemplo, no Enem de 2019 caiu uma questão sobre a mandioca, a produção da mandioca no Brasil, que era uma produção de muita importância, ainda mais por sustentar basicamente aí a colônia brasileira, Essa era uma base da alimentação da colônia brasileira e isso já foi cobrado na prova do Enem. Já em meados do século XVIII, mais especificamente em 1750, existe aí o Tratado de Madrid, outro tratado que reúne Portugal e Espanha em uma nova negociação. Essa nova negociação vai usar um princípio do direito chamado uti possidetis. Não sei muito bem aí como se pronuncia. Mas o que significa isso? Significa que esse princípio é através da ocupação. Então, aquele que ocupa a terra é aquele que tem direito a essa terra. Logo, a interiorização que aconteceu ao longo desse período colonial, porque desde aí de 1530 a gente tem as capitanias hereditárias, até 1750 a gente já tem vários outros aí territórios dentro do Brasil sendo explorados por portugueses, por colonos, naquela época. E graças a tudo isso, essa interiorização que a gente discutiu aqui, é que esse Tratado de Madrid vai se aproximar muito mais com relação às fronteiras que a gente tem hoje. Então esse novo acordo se aproxima do que é o Brasil hoje com o Tratado de Madrid. Mas isso não quer dizer que ficou tudo na paz, tudo na boa. Existiram problemas envolvendo dois territórios. As colônias de Sacramento, que já desde aí de muito tempo já tinham problemas devido à questão de posse, se era espanhol, se era português, e os povos das 7 missões. Deu tanto problema que mesmo nesse tratado, eles tentando resolver, acontece uma guerra devido à resistência de jesuítas e de nativos de indígenas na região dos 7 povos das missões, que hoje fica onde é aí o Rio Grande do Sul. E as colônias de Sacramento, gente, é onde fica hoje o Uruguai. Essas duas regiões eram bastante conflituosas e aconteceu essa guerra aí, essas guerras guaraníticas na região dos 7 povos das missões, devido a essa resistência de jesuítas espanhóis e de nativos de cederem esse território, já que no Tratado de Madrid 7 povos das missões ficariam na posse de Portugal,
enquanto as colônias de Sacramento ficariam em posse da Espanha. E graças a esses confrontos, mais 2 tratados aí ao longo do tempo foram estabelecidos, que é o Tratado de El Pardo e o Tratado de Santo Ildefonso. Então, essas regiões não deixaram de ser conflituosas por causa do Tratado de Madrid. E eu não sei se você sabe, mas as colônias de Sacramento continuaram a ter aí conflitos e atritos até mesmo a Guerra de Cisplatina. Então aqui no canal a gente também tem um vídeo discutindo sobre a Guerra da Cisplatina, sobre a independência do Uruguai e sobre também essas colônias de Sacramento, né, que ficavam na região do que hoje é o Uruguai. Por último, mas não menos importante, a gente tem o Tratado de Petrópolis de 1903. Tati, mas Petrópolis no Rio de Janeiro, né? Isso, no Rio de Janeiro, mas não tem a ver com o território do Rio de Janeiro, e sim com o Acre. Eu não sei se você sabe, mas o Acre nem sempre foi do Brasil, e não só isso. O Acre, além de ter sido território boliviano, ele foi comprado pelo Brasil em 1903. Olha só, vou contar como é que foi. Primeiro que a gente tem que lembrar que no final do século XIX a gente tem o ciclo da borracha. O ciclo da borracha vai ser muito vantajoso economicamente para o Brasil, ainda mais na região norte, porque naquele momento de industrialização a borracha era bastante usada e na região norte tem bastante látex, bastante a questão dos seringais, né? Inclusive, isso vai gerar muito uma questão de imigração, né? De saída da galera do Nordeste, da região Nordeste, para a região Norte do país para tentar aí a vida com esse ciclo da borracha. Esse ciclo da borracha vai incluir a questão do Acre. O Acre, naquele momento, era um território boliviano. Porém, devido aí a essa questão econômica da borracha, muitos brasileiros estavam explorando aquele território com a questão dos seringais e do látex, etc. E isso, é claro, gerou problemas, gerou conflitos. Primeiro que a Bolívia aí não tinha estrutura suficiente para ocupar aquela região e, de fato, ali ter aquela região como sua sem contar com a presença de brasileiros, e com isso vai acabar arrendando as terras para uma empresa norte-americana que vai levar o nome de Bolivian Syndicate. Pois é, e aí começa o problema, começa a treta, o conflito. Existiram vários conflitos, incluindo violentos, né? Conflitos violentos, questões de guerra aí nessa região, justamente para definir a posse de quem ia ficar essa região. Até chegar o momento do Tratado de Petrópolis em 1903, em que Rio Branco, que não era a capital do Acre naquele momento, mas sim um diplomata brasileiro, vai conseguir negociar não só com a Bolívia, mas também com essa empresa norte-americana um tratado, o Tratado de Petrópolis. E nesse tratado, além de indenizar essa empresa norte-americana, vai pagar aí a Bolívia 2 milhões de libras esterlinas pelo Acre. Então, o Acre que a gente conhece hoje, que inclusive tem a capital Rio Branco, né, não é à toa, foi comprado da Bolívia. E com esse Tratado de Petrópolis em 1903, a gente tem aí as fronteiras brasileiras muito próximas do que é hoje. É claro que ao longo da história existiram outros tratados e outras questões importantes para definir o território brasileiro no que é hoje, mas nesse vídeo eu quis trazer esses 3 tratados que são bastante discutidos, né, bastante falados, inclusive o Tratado de Petrópolis também já caiu no Enem, e é graças a tudo isso que eu resolvi fazer esse vídeo para a gente entender um pouquinho mais como é que funciona aí essa questão das fronteiras brasileiras. Se você quer entender mais sobre outros tratados ou sobre outras questões históricas, é só comentar aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever no canal, que é esse botão vermelho que tá aqui. Dá aquele like, aquele joinha para esse vídeo alcançar mais pessoas que estão estudando história assim como você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Lá no Instagram eu sou @historizandotati. Muito obrigada pela sua atenção. Um beijo e até a próxima. Brasil já tinha...